Eu tentei, de tudo. Rezei, corri atrás, insisti, me esforcei além da conta e nada mudava. Foi só quando eu parei, silenciei e ouvi de verdade que tudo começou a se transformar. Não foi coincidência. Foi vibração. Foi alinhamento. Hoje, eu entendo. Existe uma força agindo o tempo todo. Menos. Mas ela só responde quando você para de gritar e começa a sentir. Tem gente que acha que só o que os olhos enxergam tem valor, mas o que move o mundo, de verdade, é aquilo que a gente não vê. Existe uma força sutil, viva e constante, que está agindo nesse exato momento. Mesmo que você esteja parado, mesmo que você duvide, é como o vento. Você não vê, mas sente. E quanto mais você ignora, mais ela trabalha nos bastidores, sem a sua permissão. Essa energia invisível não depende do seu humor ou da sua religião. Ela responde a algo muito mais profundo. A frequência da sua atenção. Quando você alimenta o medo, ela amplia o caos. Quando você planta gratidão, ela ativa milagres. Já reparou como algumas pessoas parecem viver em um campo magnético de sorte, enquanto outras carregam nuvens? Por onde passam? Nada é por acaso. É essa força que está moldando tudo. Pensa no Wi-Fi. Você não vê, não escuta, mas confia que está lá porque o celular conecta, certo? A realidade é igual. Você pode não ver a engrenagem, mas seus pensamentos estão plugados o tempo todo a algo maior. Essa conexão energética não tira a folga menos. Ela registra, transmite e reflete o que você vibra. É como se a vida fosse um espelho invisível, devolvendo tudo o que você projeta sem perceber. Por isso, observar os pequenos sinais é mais poderoso do que tentar controlar tudo. Sabe quando uma porta se fecha do nada? Ou uma coincidência estranha? Acontece. Pode parecer banal, mas esses eventos são pistas dessa força silenciosa em ação. Um atraso pode estar te livrando de algo pior. Um encontro pode ser o empurrão que faltava. Quanto mais você percebe, mais essa força revela. E o mais curioso é que ela não grita. Ela sussurra, e é justamente por isso que tanta gente ignora. Mas quando você começa a prestar atenção, um outro tipo de entendimento nasce, um olhar que enxerga além das aparências. E é aí que algo surpreendente começa a acontecer. Tudo que você sente, você emite. E tudo que você emite, você atrai. Não é mágica, é física vibracional. As emoções carregam frequências específicas, como estações de rádio. Quando você sente medo, raiva ou escassez, seu corpo vira uma antena que chama mais daquilo. Já a paz, a alegria e a confiança atraem soluções inesperadas, encontros improváveis e caminhos que você nem imaginava. É por isso que sentir não é algo passivo. É criação ativa. Um bom exemplo é o da pessoa que vive se queixando. Da vida, nada dá certo pra mim. Nunca sobra dinheiro. Ninguém me entende. Adivinha? A vibração dessas frases não para no ar. Elas moldam o ambiente, puxam circunstâncias compatíveis e reforçam o próprio drama. E, quanto mais ela fala, mais vive o que repete. Agora, quando alguém escolhe sentir gratidão mesmo sem ter tudo resolvido, algo diferente acontece. Aquilo que parecia travado começa a se mover. É como virar a sintonia de um rádio antigo, a música muda, mesmo que o aparelho seja o mesmo. Essa mudança de frequência emocional transforma o jeito como você enxerga o mundo e o jeito como o mundo te responde. Quer mudar de vida? Então, mude de sentimento. Mude o seu tom emocional. Sinta como se a mudança já estivesse acontecendo. Caminhe como quem já venceu. Respire como quem já tem. Viva como quem já recebeu. Isso não é enganar a mente. É treiná-la para vibrar na mesma sintonia daquilo que você quer. Louise Hay sempre dizia: você não atrai o que quer, atrai o que acredita ser. E quando essa vibração começa a se estabilizar dentro de você, tudo ao redor começa a se reorganizar. Os problemas não somem de repente, mas eles começam a perder força e as oportunidades tomam o lugar. E é justamente nesse ponto, entre a vibração e o silêncio, que algo ainda mais profundo acontece. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som menos. É presença total. Quando você silencia por dentro, o universo finalmente consegue falar. A mente barulhenta, cheia de perguntas, julgamentos e cobranças, bloqueia o fluxo da resposta. Mas o silêncio abre um canal. Ele não exige esforço, ele só pede entrega. E quem se permite ouvir o que não se diz,
descobre o que nunca foi dito. Grandes viradas na vida não costumam vir durante o grito. Elas nascem na pausa. Muitas vezes, a pessoa tenta resolver tudo, falando, argumentando, buscando, se ocupando, mas é justamente quando ela se rende ao silêncio, seja numa oração sincera, numa respiração profunda, ou num simples momento, honrando-o-cio, que as fichas começam a cair. A clareza chega quando a confusão para de ser alimentada. Algumas culturas antigas sempre usaram o silêncio como ferramenta de cura. Não era só meditação, era um reencontro com o centro, com a origem. Um exemplo simples? Um empresário em crise que decidiu parar tudo por 2 dias, foi para um lugar isolado e apenas ficou em silêncio. Sem celular, sem notícias, sem conversa. Voltou com uma ideia que salvou a empresa e a paz mental. Às vezes, parar é mais avançado que insistir. Na prática, isso pode ser feito agora mesmo. Desligue tudo. Feche os olhos por alguns minutos. Não tente resolver. Apenas escute o que está dentro. O coração tem uma linguagem que não usa palavras. E nesse silêncio, algo salelinha. O corpo acalma, a mente desacelera. E o campo energético se expande. Esse é o ponto exato onde o fluxo universal volta a circular. Porque o universo não gosta de empurra-empurra. Ele flui. E para fluir junto com ele, é preciso deixar de resistir. O silêncio não é ausência. É a presença de tudo o que importa. E quando você acessa esse estado, uma energia nova começa a se manifestar, sem avisar. Tem horas em que tudo parece igual, até que de repente, não é mais. A energia que muda tudo raramente avisa. Ela se movimenta quando você menos espera. E quase sempre quando você já tinha desistido de esperar. É como a chuva que chega depois de semanas de seca silenciosa e inesperada, mas transformadora. Essa força não se move por pressão. Ela responde a um tipo específico de entrega. Sabe aquele dia em que, do nada, uma oportunidade aparece? Uma ligação, um convite, uma coincidência que parece ter sido escrita à mão? É essa energia agindo. O curioso é que ela só se manifesta quando você solta o controle. Enquanto você insiste em empurrar a vida com a força dos braços, ela recua. Mas quando você solta e confia, ela se expande e preenche todos os espaços que você deixava trancados. Um exemplo prático: gente que muda de cidade sem nenhuma garantia e encontra paz. Pessoas que largam o emprego e, em semanas, criam o próprio negócio com algo que amam. Histórias que parecem loucura até acontecerem, porque essa energia tem uma lógica própria menos e ela ignora todas as regras do possível. Quanto mais você acredita no improvável, mais o improvável se torna natural. Para acessá-la, não é preciso rituais complicados. Às vezes, uma simples frase repetida com fé já é suficiente. Eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. É esse tipo de entrega que gera movimento. Louise Hay chamava isso de aceitar com amor. Aceitar o momento, o processo e o mistério. E é nesse aceitar que a chave gira menos sem força, sem barulho, sem pressa. E quando essa energia gira, não tem como segurar. A vida muda o ritmo, muda o rumo, muda você. É como se algo maior dissesse: agora é minha vez. E justamente nesse ponto, onde tudo parece sair do controle, surgem respostas imediatas de onde você menos esperava. Existe uma diferença enorme entre querer uma resposta e estar alinhado para recebê-la. Muita gente vive pedindo sinais, rezando por direção, implorando por clareza. Mas por dentro, está desalinhada. O coração está num lugar, a mente em outro e o corpo agindo no automático. Nesse estado, o universo até tenta falar menos, mas a pessoa está sintonizada na estação errada. Alinhamento não é rigidez. E sintonia é quando o que você pensa, sente e faz andam de mãos dadas. Quando isso acontece, o universo não hesita menos. Ele responde na hora. As ideias surgem com nitidez. As pessoas certas aparecem. E os caminhos se desenham sozinhos. Aconteceu de você pensar em algo. E logo depois, aquilo acontecer. Não foi sorte. Foi alinhamento vibracional em tempo real. Um bom exemplo é quando alguém está em paz com a decisão que tomou. Mesmo que seja difícil. Mesmo que envolva riscos. Se ela estiver em coerência interna, tudo ao redor começa a cooperar. Um cliente inesperado surge, uma solução criativa aparece, até o trânsito ajuda. É como se o universo dissesse: agora você entendeu, então eu posso agir. A clareza vem quando a verdade interna é respeitada. Para alinhar, às vezes, é necessário pausar e perguntar: o que eu estou fazendo?
Combina com o que eu estou sentindo? Se a resposta for não, é hora de ajustar a rota. Pequenas mudanças, menos como parar de reclamar, agradecer mais, dormir melhor, ouvir sua intuição, já gera um impacto. Louise Hay sempre recomendava o espelho, olhar nos próprios olhos e dizer com firmeza que confia em si mesmo. E é justamente quando esse alinhamento começa a se estabelecer, sem máscaras, sem tensão, sem cobrança, menos que o campo abre. As respostas que pareciam distantes se tornam óbvias. As dúvidas perdem força. E no meio desse novo estado de sintonia, os pensamentos começam a ganhar uma força quase mágica. Pensar. Todo mundo pensa, mas nem todo pensamento vira realidade. E o motivo é simples. Não é o pensamento sozinho que cria, e sim a frequência que o acompanha. Um desejo cheio de medo vibra escassez. Uma intenção embalada por fé vibra criação. O Universal não entende palavras, entende energia. E é por isso que muitos quereres não se realizam, menos porque vêm carregados de dúvida. A frequência verdadeira não está no que você diz, mas no que você sente quando diz. Não adianta repetir. Eu vou conseguir, se por dentro você sente que é impossível. Isso gera uma interferência vibracional que embaralha o campo. Já quando o pensamento vem de um lugar de certeza interna, menos ainda que pequena, menos ele carrega uma potência de manifestação impressionante. Quer um exemplo? Gente que começa o dia com afirmações simples, mas feitas com presença. Algo como: hoje o melhor vai me encontrar, eu sou guiado para o que é certo, tudo coopera a meu favor. Quando essas frases não são apenas recitadas, mas sentidas com o corpo, com o coração, a frequência muda. Louise Hay defendia isso com paixão. Sentir como se já fosse real é o que abre o caminho. Essa frequência não depende de esforço, depende de repetição com intenção. É como afinar um instrumento. Quanto mais você treina, mais ele vibra na nota certa. Uma boa prática é escolher 3 frases poderosas e dizer todo dia ao acordar e antes de dormir, sentindo de verdade. Pode ser algo como: eu sou abundante, eu sou protegido, tudo chega com leveza. Simples, mas transformador. E à medida que essa frequência vai se tornando seu novo padrão, os pensamentos não são mais só pensamentos, eles viram comandos. E esse é o ponto exato em que o invisível começa a se mover com precisão, criando portais onde antes só havia parede. Há um portal que não se vê com os olhos e não se abre com as mãos. Ele se abre quando você escuta não o mundo, mas o que existe além do mundo. Escutar, nesse sentido, não é sobre som, é sobre presença. É quando a alma capta algo que a mente ainda não entendeu. E é nesse exato instante silencioso e íntimo que algo se abre por dentro, e o lado de fora começa a mudar. Esse tipo de escuta acontece em momentos simples. Pode ser numa oração solitária, numa frase que toca fundo, numa música que arrepia. De repente, vem uma certeza que não pode ser explicada. A pessoa sente que precisa mudar de caminho, ou perdoar alguém, ou dizer sim para algo novo. Não. A lógica menos a sintonia com um plano maior, que só se revela para quem silencia e escuta com verdade. Exemplo prático: uma mulher que ouviu, no momento de profunda dor, a frase interna: confia, só mais um pouco. Ela estava prestes a desistir de tudo. 2 dias depois, a reviravolta chegou. Um amigo sumido ofereceu ajuda. Uma proposta que parecia impossível se concretizou. Não foi coincidência. Foi o portal abrindo no momento certo. Porque ela escutou o que precisava, e não o que queria ouvir. Escutar exige humildade. Exige deixar o ego de lado e parar de exigir explicações. Às vezes, a resposta não vem em palavras, mas em sensações. Um peso que some, uma paz sem motivo, uma intuição insistente. Esses são os sinais de que o portal se abriu. Louise Hay dizia que a sabedoria do universo sussurra menos, e só quem escuta com o coração consegue traduzir. E quando essa escuta se torna um hábito, a vida deixa de ser uma luta e vira uma dança. Você não força mais o ritmo, você sente o compasso. E ao entrar nesse fluxo, nesse espaço, onde a espiritualidade encontra a ação, é quando o universo finalmente se manifesta com toda clareza, menos e diz sim. O universo não diz sim. Quando você grita, ele diz sim. Quando você vibra, esse momento exato em que tudo parece se encaixar, as portas se abrem. Os sinais se alinham. Não é aleatório. Ele é resultado de tudo que veio antes. Da intenção pura, da entrega real, da escuta verdadeira
e da frequência certa. Quando esses elementos se encontram, o sim chega com uma força que ninguém consegue impedir. Não é o tempo cronológico que define esse momento, mas o tempo interno. Há pessoas que esperam anos por algo e, de repente, tudo acontece. Em dias, outras vivem pedindo, mas não estão preparadas para receber. O sim do universo não é sobre merecimento, é sobre sintonia. Quando você se torna compatível com aquilo que deseja, não tem mais bloqueio. O fluxo se acelera. Um exemplo claro? Alguém que passou anos tentando abrir uma porta profissional sem sucesso. Tentou, insistiu, forçou. Só quando largou o apego e decidiu seguir o que fazia sentido de verdade, a resposta veio. E veio grande. Um convite, uma chance, uma virada. O universo não estava dizendo não, estava dizendo ainda não. O sim chega quando você deixa de correr atrás e passa a caminhar junto. Você reconhece esse momento. Ele tem cheiro, tem brilho, tem paz. E como, say I'll go, dentro dissesse, agora vai. E tudo coopera. É nesse instante que você percebe que o trabalho invisível estava sendo feito o tempo todo. Enquanto você achava que estava parado, o universo já estava preparando a cena. E quando tudo está pronto, inclusive você, o sim se torna inevitável. E a verdade é que esse sim não é o fim da jornada. Pelo contrário, ele é o começo de uma nova fase. Uma fase onde você entende, enfim, o quanto tudo isso é mais poderoso do que imaginava. Se algo aí dentro se moveu, não ignora. Isso já é o universo respondendo. Agora é com você. Vai aplicar, ou deixar passar. O próximo passo está nas suas mãos. Se inscreve no canal, ativa o sino e continua com a gente. Tem muita coisa forte vindo por aí.